Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa com aquele padrão que vocês têm acompanhado com a gente e têm admirado, graças a Deus, e têm seguido, compartilhado, curtido. Eu fico muito agradecido por isso. É sinal que a gente está chegando nos lares aí, tendo respeito de cada um de vocês, assim como a gente respeita o bom gosto e a apreciação de vocês. A gente vai começar a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cachoeiro Itapemirim, né? Um projeto bacana que a gente tem aqui hoje para poder apresentar quem são essas pessoas que estão doando seu tempo para cuidar da nossa cidade. E como primeiro programa, a gente está trazendo aqui hoje um jovem promissor que já vem aí há algum tempo se destacando na política da nossa região, que é o Léo Camargo, que hoje é vereador e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Itapemirim. Boa noite, seja bem-vindo, Léo. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos aqueles telespectadores que nos acompanham. Prazer enorme de estar aqui no podcast de boa, né? Isso. Para poder explicar, né? Para bater um papo, conversar todo o nosso sentimento, tudo aquilo que a gente pensa para Cachoeiro de Itapemirim. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição. Ótimo, ótimo. A gente fica feliz, pessoal, porque o Léo, né, a equipe dele e ele aqui atenderam prontamente o nosso convite e veio aqui para poder bater um papo com a gente e contar um pouco melhor quem que é o Léo, né, as suas origens pessoais e políticas aí que trouxeram ele até esse projeto que ele está iniciando aí. E baseado nesse pensamento nosso em levar esse conhecimento de quem é o Léo aí, assim, antes da política, Léo, como que você descreveria a sua carreira até o momento de tomar a decisão de começar na carreira política? Bom, esse desejo de entrar na política foi a convite de um amigo. Ele, né, sempre se aproximou de nós e falou assim: olha, se um dia você se adentrasse para dentro da política, tenho certeza que com essa autoestima, com essa humildade, né, que a gente sempre preza pela humildade, sempre preza em ter uma boa convivência com todo mundo. Então isso despertou em nós a oportunidade de chegar dentro da política. Eu me candidatei pela primeira vez em 2016. Eu tinha apenas 24 para 25 anos. E eu tive uma votação muito boa. Não ganhei naquela ocasião, faltou aproximadamente 30 votos para mim ganhar, mas eu tive 967 votos. Então foi um baque muito grande para o mundo político aqui da nossa cidade, porque um jovem desconhecido, totalmente desconhecido, chegar e ter praticamente 1.000 votos, deixando para trás tantos outros grandes políticos de renome aqui da cidade. E aqui, depois daquilo dali, foi acendendo dentro do nosso coração a a intenção de se adentrar ainda mais para dentro da política e pensar realmente num progresso para a nossa cidade. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de olhar para a minha cidade como se fosse um pilar muito importante para mim, para minha família, que eu sempre quis criar, conduzir minha família aqui na minha cidade. E para conseguir conduzir a minha família da forma que a gente sempre sonha, né? Porque nós que somos pais, nós que somos o cabeça de uma casa, a gente tem a probabilidade de querer dar o melhor para nossa família. E a nossa cidade é um pontapé inicial. Então, eu resolvi deixar a zona de conforto para ir para a batalha, para frente. E em 2020, em 2016 não conseguimos alcançar o objetivo, mas em 2020 mais que dobramos a quantidade de votos, foi para 2069, 2079, não sei. Então, e isso inspira ainda mais, porque nós conseguimos ver que a sociedade ela quer uma mudança de verdade, quer acabar com aquela cobertura que há por cima da política, da velha política, daquela política mais acomodada, e dar novas oportunidades para novos jovens entrar para dentro da política. Hoje eu tenho 33 anos de idade, estou no meu primeiro mandato de vereador e agora como pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Ou seja, são 9 anos aí desse percurso, né? E a gente fala, o pessoal, eu particularmente falei aqui, né, que é um jovem promissor, porque a gente entende que por trás de cada candidato tem um ser humano, por trás de cada político tem uma pessoa ali que ele tem projetos pessoais, ele tem projetos profissionais e projetos políticos. Então, eu admiro muitas pessoas que se colocam à disposição, assim como o Léo, os outros pré-candidatos, eu também admiro muito, que se colocam à disposição realmente de trabalhar pelo povo.
antes desse projeto seu iniciar lá em 2016, aos 24 anos, você tinha uma vida profissional de CLT ou você era pequeno empresário? Como é que era essa vida sua antes aí? Eu sempre trabalhei com os meus pais desde os 10 anos de idade no supermercado, lá no Alto Coramara, supermercado Coramara, que começou com uma mercearia, comecei embalando no caixa. Depois que cresceu o supermercado, eu fui trabalhar no açougue. Minha primeira profissão foi como açougueiro. Eu tinha aproximadamente 13, 14 anos que eu comecei a ajudar minha família nesse empreendimento. Aos meus 20 anos, eu abri uma loja, um pet shop, e nós ficamos aí com esse pet shop há um bom tempo. Então, eu cheguei a ter duas lojas em Cachoeiro de Itapemirim, uma no Coramara, outra no bairro Valon. Então, a nossa vida começou aí. E depois, nós alcançamos o objetivo de entrar dentro da política. E você enxerga como essa preparação profissional sua aí dos 13 anos até os 24 anos, isso te ajudou quando você colocou o pé dentro da Câmara para você estabilizar ali, colocar o pontapé inicial do seu projeto político? Você acha que esse período antes da eleição aí, essa preparação profissional que você teve, na prática, na lida do dia a dia com pessoas ali, que comércio é lidar com pessoas. Isso aí. Isso você acha que ajudou você, não? Desde o início de tudo, desse intuito de querer começar a trabalhar, porque na verdade a gente sempre gostou de trabalhar muito, porque eu acho que é o viés mais fácil de você conquistar qualquer objetivo da sua vida pessoal, financeira ou qualquer objetivo que você tem de família. Eu acho que o trabalho é o melhor caminho. Então, desde quando eu era menino, adolescente, eu tinha esse pensamento porque eu sempre via meus pais crescendo na vida trabalhando. Então, o caminho que eu tive era trabalho também para alcançar os meus objetivos. E tratando-se dessa forma de que a gente sempre gostou de trabalhar muito, eu observei que na política precisa disso. Pessoas que realmente vá trabalhar. Porque nós estamos falando de um cargo público, certo? Um servidor público. Se o político hoje entender que ele verdadeiramente está ali para servir o público, sendo um servidor público, ele vai conseguir alcançar muitos objetivos necessários que há para a população. É por isso esse anseio que vem lá de trás de trabalhar e trabalhar muito em prol de alguma coisa. Hoje nós estamos em prol de uma sociedade, antes eu estava em prol de um crescimento pessoal, de família, de empresa, sempre fui criado dentro de empresas. Hoje o nosso maior objetivo é usar tudo aquilo que nós aprendemos no início da minha vida, da minha adolescência, que vem baseado na honestidade, de muito trabalho. Hoje você vai no supermercado Coramara, lá no Alto Coramara, você não se ouve falar uma vírgula da minha família, de que minha família não é honesta, sempre cresceu, né? Hoje minha família é bem de vida, mas sempre debaixo de muito trabalho, né? Sempre coberto de muito trabalho. Então, nós adquirimos esse esforço, esse trabalho, a honestidade, e nós adentramos para dentro da política. Nós trouxemos isso para dentro da política. Então, determinando aquilo que nós fazíamos antes, nós trazemos hoje para a nossa realidade. Então, o nosso lema, a nossa maior direção é trabalhar e trabalhar muito. Bacana. Quando você estava lá iniciando os primeiros passos dentro da Câmara Municipal, esse jovem que chegou lá, que chegou um jovem, né? Então, esse jovem que chegou lá, ele encontrou muito desafio daquilo que ele imaginava, ou realmente estava ali o que ele imaginava, ou teve que superar muita coisa ali para poder começar o trabalho? Como é que foi O isso? maior desafio hoje, não só na política, mas em qualquer outro segmento, é o preconceito. Porque a política, na cabeça de algumas pessoas, não se pode ter jovens dentro da política. Eles falam que política é para pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas com mais capacidade. E como você vai falar para um jovem que ele não é capaz de fazer alguma coisa? Quantas pessoas eu chegava para conversar sobre política lá com os meus 24 anos? Eu não tive uma vida política antes disso, mas com meus 24, 25 anos, as pessoas desdenhavam da gente. Falava assim, pô, você está muito novo ainda para você entrar na política. Mas só que eu sempre falava para essas pessoas, olha, eu sou novo, mas eu não sou viciado. Não sou um político viciado. Então isso é um ponto positivo. A minha idade nunca foi um empecilho. E sim sempre um ativo. Sabe? Eu sempre. Eu tive numa entrevista com um jornalista recentemente e ele disse para mim, falou, olha, quem dera se o brasileiro colocasse a política na mão dos jovens.
Porque os jovens, ele quer chegar hoje e mostrar trabalho, mostrar serviço, porque há alguns degraus para subir. Agora, se você coloca a política na mão das pessoas que já estão cauterizadas ali, que já estão viciadas, que já estão, já sabem os atalhos da política, que vai sentar numa cadeira e não vai favorecer a população, aí fica ruim para a população, sabe? O jovem, ele quer chegar e determinar, ele quer chegar e resolver. Isso acontece com a polícia, na polícia, isso acontece numa grande empresa, numa pequena empresa. O jovem que ele tem o viés de crescimento, ele vai querer chegar e resolver. E na política não tem outro caminho para você crescer. Ou você trabalha e cresce, ou você não trabalha e fica no caminho, certo? Então, hoje, nossa maior visão como um jovem, ainda 33 anos, agora sendo pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Recentemente eu escutei de novo: você é muito novo para ser prefeito de Cachoeiro. Aí eu falei assim: com quantos anos você acha que a pessoa precisa ter para entrar na política e mostrar que tem como fazer uma política de forma legal, sem roubar dinheiro público, sem usurpar a população de Cachoeiro que sofre para pagar imposto? Com quanta idade, com qual idade você consegue decifrar o destino para uma pessoa ser honesta na política? E a pessoa não soube me responder. Ou seja, se Deus e o povo permitir de nós chegarmos a ser prefeito de Cachoeiro, eu serei, na história de Cachoeiro, o prefeito mais novo da história de Cachoeiro. Nós temos um político que até hoje é lembrado, né, por suas ações, porque ele teve a primeira oportunidade, foi prefeito com 35 anos de idade. E se ele tivesse ficado no meio do caminho por conta dos preconceituosos de achar que ele era novo demais, né? Então, todos nós temos que ter uma oportunidade, principalmente na política. Eu levo a política desse caminho. Eu vou te dar oportunidade. Você é vereador, você é candidato a prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da república, eu vou te dar uma oportunidade. Se você não prestar, eu tiro você. Tem que ser assim. Da mesma forma, eu ando para cima e para baixo dizendo: eu coloquei o meu nome à disposição. Se eu não prestar, vocês tiram. Né? Mas hoje eu vejo a oportunidade de vocês verdadeiramente ter um representante que não vai roubar o seu dinheiro, que não vai fazer hora com a sua cara. Algumas pessoas, quando eu ganhei para vereador agora em 2020, algumas pessoas falaram assim: quero ver agora o que você vai fazer. E hoje as mesmas pessoas chegam para mim e falam assim: meus parabéns, você me surpreendeu. Ou seja, eu só consegui surpreender essas pessoas porque eu tive a primeira oportunidade. Se eu não tivesse tido a oportunidade, talvez você não teria visto o meu trabalho como vereador, que até hoje é ficar com as mãos limpas e sempre ficar defendendo o desejo da população. Lá em 2016, quando você teve lá, né, as pessoas não acreditavam no jovem, mas pouco mais de 900 pessoas, É, né, colocaram confiança nisso. Nesse período de 2016 e 2020, você ocupou algum cargo público ou você continuou apenas com o seu negócio em lá? 2017, eu optei em entrar dentro da prefeitura para trabalhar. Qual o intuito? Por conta desse preconceito também. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você é novo demais, você não tem experiência no setor público. E eu pensava comigo assim: eu preciso entrar para dentro do setor público para mostrar para essas pessoas que eu tenho uma experiência no setor público. Porque mesmo assim, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria nem história para contar. Hoje eu posso dizer como que funciona a máquina pública, hoje eu posso dizer como que a gente pode reorganizar a máquina pública nesse curto período que a gente trabalhou lá. Eu trabalhei no período de um ano, do início de 2017 até o início de 2018. Depois disso, eu voltei para minha loja, porque eu tinha me distanciado da loja, perdi muito dinheiro, porque eu deixei a minha loja na mão de outras pessoas e nunca é igual quando É. o próprio dono toca. Então eu perdi muito tempo, mas por um lado eu ganhei experiência de trabalhar no setor público. Essa experiência política, né, que você tem hoje como vereador aí, nesse caminho que você vê, você olha lá para trás, você tem alguma coisa tipo assim que você faz assim: eu poderia ter feito isso diferente, ou você acha que você seguiu o caminho que deveria seguir e não teria que mudar nada? Como vereador agora, eu não tiro nenhuma vírgula, nenhum passo daquilo que eu dei hoje, porque eu sempre trabalhei muito em cima da justiça, do que é justo.
Vamos citar alguns exemplos, alguns projetos de lei, porque nós temos que explicar também para a sociedade qual é a função de um vereador e qual é a função de um prefeito. Esse ano é um ano eleitoral. Você vai votar num prefeito e vai votar num vereador. O prefeito ele é o poder executivo, é o poder que faz as coisas. Um exemplo, nós temos uma rua aqui. Essa rua recentemente foi calçada. Eu fui a primeira indicação minha como vereador na Câmara Municipal foi para essa rua, para fazer essa rua. Só que o meu papel é somente indicar. Quem vai executar é o prefeito. Né? Recentemente, agora, depois de 8 anos de mandato do atual governante, foi feito. Louvável, né? Embora demorou muito, mas louvável. Foi pronta e hoje a sociedade, a comunidade usufrui de um bem que, na verdade, não foi nada dado. É obrigação da prefeitura vir resolver, porque a população paga IPTU, é para isso, é para ter o retorno disso tudo. Sim. Então não foi um presente, foi uma obrigação dada, né? Então a gente sempre é pautado em cima disso. Você tinha me perguntado agora. Sobre o projeto, se mudaria alguma coisa, Não, eu né? não mudaria nada, porque, como vereador, defendi sempre os anseios da população. Um exemplo, a questão do aumento do IPTU que teve na cidade de Cachoeiro. E também essa taxa horrorosa de lixo que foi imposta. É claro que isso foi antes de nós entrarmos, essa nova gestão agora. Isso foi na gestão No 2016, final dela, né? foi no No finalzinho. final dela eu lembro O que disso. eu achei uma covardia muito grande é que o mandato começou em 2017 e terminou em 2020. No final de 2020, né, que foi um ano eleitoral, houve-se algumas propagandas eleitoreiras dizendo nós não faríamos aumento de IPTU, nós não faríamos aumento de tributo, nós não aumentaria uma carga tributária nas costas do cachoeirense. Acabou a eleição. Antes de virar o ano, a eleição foi em outubro ou novembro, se eu não me engano. Foi nesse período, antes de chegar a final de dezembro, eles colocaram o projeto de lei para votar. Isso gerou um desconforto muito grande na sociedade Cachoeiro, porque deu aquele problema do IPTU. Mesmo a gente não participando do mandato passado, né, e depois entramos no novo mandato, em 2021, nós entramos, ainda estava essa celeuma do IPTU. Então nós começamos a confrontar. Junto com os outros vereadores lá, nós abrimos uma SEI para investigar, porque a forma da empresa que foi contratada, de quase 13 milhões de reais, que foi contratada, e depois a empresa não deu mais respaldo nenhum, ou seja, 13 milhões de reais. A empresa foi lá, pegou o que tinha que pegar e foi embora. E nós abrimos uma SEI, mas dos 19 vereadores nós precisávamos de 7 assinaturas para abrir essa SEI, para oficializar ela. Somente 5 vereadores dos 19 aceitou investigar isso tudo que aconteceu. E eu fui um desses 5 vereadores que entramos de cabeça para investigar. Ou seja, isso é um passo importante que nós tivemos. Foi o primeiro passo. Ou seja, eu fiquei 100% do lado da população. E na política é assim, ou você escolhe ficar do lado da população ou do lado de anseios próprios. Hoje você como contribuinte, o que você queria? Um vereador que lutasse por seus ideais, por seus interesses, um interesse coletivo da sociedade ou por conta de seus interesses próprios. É claro que você vai querer que seja pelo interesse coletivo. Interesse seu de resolver um problema de uma rua, resolver um problema da saúde, resolver o problema da educação. E isso fica feio demais quando qualquer vereador ou qualquer poder legislativo se curva, ou melhor dizendo, pega o seu mandato, o seu diploma de mandato e coloca em cima da mesa do Poder Executivo e fala assim, toma aí, faz o que você quiser com o meu mandato. Né? Então eu acho muito feio. Então, do início do nosso mandato em 2021, nós fomos 100% honestos com a população. Em momento algum, nós demos um voto desfavorável que vai desfavorecer a sociedade. Em momento nenhum eu desrespeitei a sociedade, pelo contrário, sempre os meus votos, sempre as minhas defesas foi voltada para a sociedade cachoeirense e não para interesse próprio. Então, eu não tiro uma vírgula daquilo que eu, que eu fiz e também não acho que teria alguma coisa a acrescentar, porque tudo aquilo que eu propus foi de acordo do que um vereador pode propor. Além daquilo, eu queria que fosse feito algumas execuções
de algumas obras, de algumas coisas. Mas eu não consegui. Por que que eu não consegui? Porque não houve a boa vontade do Poder Executivo fazer. E se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu tinha feito. Só que como depende deles, infelizmente não consegue chegar ao A objetivo. máquina é difícil, né? A gente também entende algumas dificuldades que tem, tanto saber que existe os políticos a favor e os políticos contra em qualquer tipo de governança, ou seja, no governo estadual, federal, municipal, sempre existe. Desses período aí de 4 anos, teve um ou dois, duas indicações para execução que você tenha feito, que você acredita que vai ser lembrado realmente, que foi feito? Nós conseguimos uma execução de uma escadaria lá no bairro Coramara. A escadaria que liga a Avenida Jorge Simão até a Rua Fotógrafo Guilherme. Essa escadaria é essencial, porque como o Coramara ele é alto, o postinho de saúde é lá embaixo. A parte de cima do bairro Coramara tinha uma dificuldade muito grande de dar a volta para participar do postinho de saúde. E agora com essa nova escada, ficaria mais viável, porque ao invés de você dar a volta, você desce a escadaria e você chega lá no posto de saúde, o que é uma coisa de grande valia para o bairro. E como que eu consegui isso? Eu fui até a deputada federal Norma Ayub e ela indicou uma emenda parlamentar de aproximadamente R$ 900 mil para fazer essa escadaria. Essa obra está sendo executada, certo? E possivelmente esse ano ainda acaba. Então, essa obra foi a única que eu consegui. Por quê? Porque houve uma boa vontade do Poder Executivo. Agora, nós indicamos tantas outras obras. Um exemplo, nós temos hoje um córrego a céu aberto, um esgoto a céu aberto no bairro que liga Monte Cristo, IBC, Coramara, bairro Valão, BNH, né? bairro BNH. E nós temos um projeto de canalização desse córrego. É o que é feito em Campos, é o que é feito em outras cidades, que eu vi os projetos, até da Pemobras, uma empresa aqui do nosso município, que é um orgulho para o nosso município, gera muitos empregos. Então quero até mandar um abraço para eles lá, que eles fizeram um projeto para mim de canalização. E eu quero, num tempo hábil, mostrar para você depois como que ficou. Essa canalização, ela não seria uma galeria fechada. Porque a gente sabe que corre o risco de um dia cair uma tromba d'água lá em cima e descer e jogar Sim. tudo para cima. Seria um canal aberto. Seria um canal aberto. Da mesma forma que está lá hoje, porém toda bonitinha. Porque hoje você vai chegar lá no Coramara e você vai ver que o esgoto está correndo a céu aberto, o mato está tomando conta de tudo e tem muitas casas em volta. Ou seja, em pleno o ano de 2024, nós temos pessoas morando em casas totalmente insalubres, né? Que erroneamente também, no tempo antigo, construíram suas casas na beira dos córregos. Né? Hoje você não consegue construir, ou não era para poder construir, né? Porque tem muita gente que ainda Uhum. constrói em cima do córrego. É, Hoje, se você fosse construir ali, praticamente você seria proibido. Praticamente não, é proibido de você construir. E esse projeto foi apresentado. E infelizmente não houve execução desse projeto. Mas se Deus permitir, se a gente conseguir alcançar o nosso objetivo esse ano, esse projeto vai ser o primeiro. Porque vai dar dignidade às pessoas. Hoje você morar num lugar onde você vê que é salubre, que você vê que é em boas condições, isso é ótimo para as pessoas. E o nosso bairro, o Cachoeiro, hoje é cortado por córregos, é cortado pelo rio Itapipirim. Então, esse pensamento é somente nas áreas urbanas, onde tem casas, tá? Eu acho que acrescentaria muito. Inclusive, esse córrego, nessa parte do bairro Coramara, tem uma escola que o córrego passa no muro dela. Sim, Imagina. Aí você imagina as crianças estudando ali, com aquele mau cheiro, que às vezes dá um mau cheiro, dá mosquito. Como que as crianças estudam ali? É um absurdo. Então nós temos que acabar com isso. Então, acredito que o próximo gestor, ele tem que pensar nessas coisas, mas pensar bem pensado, porque Cachoeiro tem como avançar no progresso, só que precisa ser da boa vontade. Se não tiver a boa vontade, ninguém consegue fazer. Então, a gente está aí com todo o gás. Volto a dizer, a minha idade hoje de 33 anos não é um empecilho, não, é um ativo. Nós jovens, nós queremos chegar e botar para resolver o negócio, porque a gente gosta também até mesmo dos elogios.
Imagine você passando na rua e a pessoa gritar, prefeito, tudo bem? Ó, parabéns pelo seu trabalho. É o que acontece totalmente ao contrário do que a gente vê hoje, né? Ou você, na política, ou você deixa um legado positivo, ou você deixa um legado negativo. Não existe mediano. Sai na rua, ou você é parabenizado, ou você é esculachado pela sociedade. E se um dia alguém da população vir tirar satisfação com você, te chamar a atenção de alguma coisa, por favor, você precisa respeitar. Porque, na verdade, quem paga o seu salário é quem está te criticando. Se está te criticando, é porque você fez alguma coisa de errado. Sim, sim, verdade. E não devemos bloquear as pessoas pelo Instagram. Falando em córrego, candidato, pré-candidato. Cara, e qual a sua visão a respeito dos bolsões aí que foram feitos aí para tirar a água do Nova Brasília, para sair? Não estava no meu roteiro, mas você falou em córrego? Vamos perguntar. O que você acha daquela obra? Eu tive conversando com alguns engenheiros e essa obra está parada, tá? Paralisaram essa obra por falta de pagamento da empresa. A prefeitura está pagando certo a empresa, milhões e milhões de reais, e a empresa não repassou o dinheiro para os funcionários. Ou seja, a obra está parada. Imagina o caos que isso vai se tornar. Ainda bem que nós estamos num período chuvoso, porque se tivesse, é um negócio constrangedor e complicado ficaria. Eu estive conversando com alguns engenheiros e, e eles me passaram assim, Léo, não tinha necessidade de fazer o que estão fazendo. Estão deteriorando toda a cidade em cima de uma obra que foi mal planejada e que pode ser que isso dê um problema muito grande. Porque esses bolsões que eles estão falando é o sentimento de que se o rio for enchendo no período, essa água vai retornando. Quando a água retorna dentro de uma canalização, o que ela faz? Ela tem que transbordar em algum lugar, né? Não vou contar que o rio e outra, a boca da saída do que vai para o rio, ela ficou reta. Ela era para ter feito em diagonal, de lado. Ou seja, a água bate e vai embora. Quando ela foi feita assim, voltado diretamente para o rio, só voltada reto para o rio, ela tem a probabilidade de não ir e sim voltar. E por que fazer isso? Por que não virou um pouquinho para a água descer e ir embora? Sabe? Então a logística não dá para entender. E a gente percebeu também que as pessoas que estavam fazendo a obra não estavam capacitadas para fazer a obra. Eu me lembro que no início da obra eles estavam botando o currículo e chamando as pessoas para dentro para trabalhar. Pessoas que não tinham a mínima noção de ser pedreiro. Pessoas que não tinham o mínimo de noção de o que saber virar uma massa ou fazer algum tipo de alvenaria. Então, ou seja, pegaram a laço algumas pessoas e colocaram para lá. Obra totalmente mal planejada. Qual é o risco de não dar certo? Agora você imagina, uma obra estruturante de quase 100 milhões de reais, porque essa obra vai chegar a quase 100 milhões de reais. Uma obra gasta com esse valor todo e não dá certo. Como que vai ficar? Vai ter que botar uma máscara de palhaço no cidadão cachoeirense e mandar ele sair na rua, porque esse vai ser o sentimento. Esses dias, na prestação de conta do prefeito, eu falei isso com ele. Eu falei assim, prefeito, o sentimento que nós temos e que a população fala lá fora é que algumas obras estão sendo mal feitas, de péssima qualidade. Mas falei calma, né? Falei tranquilo. E falei assim, e o sentimento desse vereador aqui é que essa obra só está sendo feita mesmo para o recolhimento do dinheiro, para o recebimento do dinheiro, e não para melhoria de nada. Ele entrou na justiça contra mim. Ou seja, tentando inibir o trabalho de um vereador, eu naquele momento ali eu posso falar o que eu quiser, eu posso cobrar, posso chamar ele do que eu quiser, porque eu estou na minha prerrogativa de vereador. E ele, para inibir o nosso trabalho de vereador, ele se achou no direito de entrar na justiça contra nós. E a justiça não deu um parecer favorável para ele. Recentemente, agora até saiu no jornal aí, que ele não conseguiu alcançar o objetivo, perdeu na justiça, sabe? Então, há um amadorismo muito grande da parte do gestor para tratar essas grandes obras. Foi questionado uma vez, prefeito, como que o senhor vai fazer? A obra está paralisada, as obras não estão dando andamento. Ele foi e falou, não sou engenheiro para falar isso. Isso, eu acho que no mínimo um prefeito não deveria falar isso, né? Ou ter um engenheiro do lado dele. Então, essa obra aí, esperamos que não. Tomara que dê tudo certo.
mas ela corre um grande risco de causar grandes problemas para Cachoeiro de Itapemirim ainda. Entendi. Você que vai estar assistindo a gente conversando aqui, eu quero que vocês entendam. A pergunta que eu fiz pro prefeito, já tô falando prefeito, olha só, Já né, está cara? profetizando, é profeta. Pro nosso pré-candidato a prefeito, ela é sem nenhum viés de defender esse ou acusar aquele. Realmente eu vou estar fazendo essa pergunta também para a candidata do prefeito, né, sobre qual a defesa dela em relação a isso e tal, o direito dela falar também. Permita-me só me colocar um parênteses sobre isso daí. Vai lá no Centro de Cachoeiro e pergunta aos comerciantes qual é o sentimento deles hoje com relação a essa obra. O problema não é a obra. A obra estruturante a gente sabe que dá esse desgaste todo, sabe que dá esse transtorno todo. Mas esse planejamento, eles fazem um negócio e quebra. Aí daqui a pouco volta no início da obra, onde começou, depois vai para o final. E nunca termina a parte que eles abrem. Então isso deu uma defasagem muito grande no comércio local. Hoje, se você quer saber a respeito dessa obra, você vai lá no Centro de Cachoeiro, lá no Guandu, e pergunta qual é o sentimento de vocês. Eles vão, se eles não te xingar, vão te chamar de santo. E o pré-candidato, qual que ele acha que são as áreas de Cachoeiro hoje que são as mais necessitadas de atenção hoje para próximo gestor tenha um olho melhor e trate melhor essas áreas? Olha, ponto principal é o que é sempre dito em qualquer reunião, né? E tomara que as pessoas não entendam como uma coisa repetitiva, mas a saúde da nossa cidade hoje está precária, muito precária. Tratando-se de atendimento a pessoas de nível médio, a nível alto, nível baixo de proporção de estado de vida, hoje a nossa saúde é governada por um secretário que é de outra cidade, está usando a nossa cidade como um palanque eleitoral para... Ele é de, eu acho que de Conha e vai ser candidato a prefeito de Itapemirim. Olha só o que esse rapaz está fazendo. Está trazendo as pessoas que moram em Itapemirim para trabalhar nos postos de saúde em Cachoeiro. Por quê? Futuramente essas pessoas vão servir de cabo eleitoral para ele. Ou seja, tirando até o emprego das pessoas que moram em Cachoeiro para dar serviço para as pessoas em Itapemirim, pessoas talvez que nem sabem o que é trabalhar dentro de um posto de saúde, para depois, futuramente, essas pessoas servirem de cabo eleitoral para eles. Então, para onde, com esse método, aonde a nossa saúde vai parar? Nós temos, de vez em quando, nós arrumamos algumas pessoas que nos trazem os problemas, de que a pessoa chega lá. Recentemente, até estava com um rapaz, um amigo me ligou e falou assim: Léo, meu pai chegou no UPA, infartado, 9 horas da manhã, isso era 11 horas da noite. E até agora não foi transferido, não há nenhuma previsão de ser transferido. Isso era 11 horas da noite. Eu estava indo embora, voltei e fui para o UPA. Cheguei lá, o rapaz estava em cima de uma cama, só com um aparelho medindo a pressão dele, em cima de uma cama, sem medicamento, sem nada. E eu falei assim: o senhor infartou 9 horas da manhã e está aqui até agora? Ele falou: tô. Aí eu falei: então tá bom, então. Eu liguei, eu não gosto disso, mas a gente começa a querer arrumar algum tumulto, né, para ver se chama a atenção de quem pode resolver o problema. E nós conseguimos, passou uma hora, conseguimos a ambulância para transferência do rapaz. Chegou lá no Hospital Evangélico quando sofreu um AVC e posteriormente morreu. Se ele fosse transferido antes, talvez poderia ter salvo a vida do rapaz, né? Ficou tanto tempo na UPA esperando e não resolveu. Passou um tempinho, à noite nós fomos lá. E se a gente não tivesse ido lá, talvez não tinha conseguido a transferência do rapaz. Então, hoje, se uma pessoa morrer dentro do UPA ou do Paulo Pereira, é só mais um que morreu. Virou estatística. Né? Então, eu acho que a base principal hoje é da nossa saúde. Nós temos outros gargalos também, que é o trânsito de Cachoeiro, que não é resolvido de maneira nenhuma. O nosso plano de governo, nós estamos preparando, a gente não pode explanar isso ainda, porque a Justiça Eleitoral pode entender que é uma campanha antecipada. Mas o nosso plano de governo vai abranger isso, né? Vai resolver o problema da saúde. E as coisas acontecem de forma muito simples. Para você resolver as coisas hoje de um município, é de forma muito simples. Só que só precisa ter boa vontade. De 100% das coisas que você tem que fazer, 80% é boa vontade.
e 20% as dificuldades que tem como resolver essas dificuldades. 80% é a boa vontade. Se não tiver a boa vontade, irmão, ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer. Então, se nós tivéssemos um gestor da saúde aqui de Cachoeiro que soubesse o que é o que o cachoeirense precisa, pode ter certeza que seria resolvido. Não há necessidade de trazer ninguém de fora, trazer de Iconha, Marataízes, Vitória, Vila Velha, Serra, São Mateus. Não precisa fazer isso. O Cachoeiro tem vários profissionais para botar para resolver o problema. Só que o jogo político fala mais alto que os interesses públicos, interesses da população. Então, a saúde, a questão caótica do trânsito, a segurança precisa de muita atenção, precisa de aumentar os efetivos da Guarda Municipal e valorizar essas pessoas, né? Hoje mesmo estava tendo uma discussão muito grande lá na Câmara Municipal a respeito da defasagem que está nos caras nos GCMs da nossa prefeitura. Então, precisa se resolver os problemas. E esses problemas têm solução, só precisa ter a boa vontade. A gente percebe, conversando com as pessoas, que as pessoas hoje elas querem ter voz, né? Voz dentro das instituições, voz, né, junto à governança municipal, estadual e até federal, né? Existe um entendimento por parte desse projeto político seu de envolver as pessoas nessa governança que você pretende implantar, vindo a se eleger como candidato aqui na região? Nós vamos fazer isso. Nós vamos chamar a sociedade para dentro do gabinete do prefeito. Nós queremos, com certeza, trazer para perto a sociedade para a gente debater. Um exemplo, eu quero fazer uma coisa importante, que é ir até as comunidades, né? Talvez a sociedade, a comunidade não consiga ir dentro do setor de um prefeito. Eu quero que o prefeito vá até a sociedade, fazer uma coisa muito participativa mesmo. Um exemplo, nós viemos aqui para o bairro Gilson Caron, para o bairro Vilagem da Luz, onde nós estamos aqui. Chegar para vocês e falar assim, o que vocês precisam no bairro de vocês? E a própria população vai falar o que é necessário aqui a ampliação do postinho de saúde, porque, convenhamos a nós, o Vilagem da Luz agora foi dividido em Bom Pastor, Rubem Braga, Fé e Raça, mais Vilagem da Luz. Hoje é o maior complexo que nós temos, junto com o Zumbi, certo? Então, o que se precisa é dar uma atenção especial, principalmente por tratar de um bairro que ainda é um pouco carente, tem essa necessidade de ter um olhar mais específico. Então, ao invés da prefeitura, das pessoas irem até a prefeitura vai até as pessoas. O prefeito, pode ter certeza, eu quero trabalhar demais. Quero trabalhar e quero ir para cima, eu quero ir até as pessoas, ir na casa das pessoas e conversar com as pessoas e legalmente fazer tudo aquilo que é cabível à prefeitura de resolver o problema. Certo, entendido. A gente via, né, acho que depois de passar do tempo a gente fala-se muito em política e alguns assuntos às vezes fala-se até um pouco menos. E se falava-se muito quando política era menos holofote do que é hoje, a gente ouvia falar muito dificuldade de professores, greve de professores. Hoje se ouve falar muito política e a gente, às vezes, a população, às vezes, ela se isolou um pouco das informações de como anda a educação nos municípios, no estado. Qual é a visão hoje do pré-candidato Léo Camargo em relação a isso? Essa parte de educadores, de educação em si, no município, é uma visão do seu projeto? Como que está isso hoje? A educação é o pilar principal de toda a sociedade, certo? Hoje mesmo eu fui numa reunião do meu filho de 7 anos. Faço questão de que os meus filhos estudem em escolas públicas. Eu faço questão, nada contra quem coloca os seus filhos na escola particular, mas eu, sendo um servidor público, não seria muito legal para mim, na minha consciência, de hoje receber um salário de um vereador que é pago pelo setor público, que é pago pela população, e eu colocar o meu filho em uma escola particular ou ter um plano de saúde para os meus filhos particular. Eu prefiro, então, deixar os meus filhos estudando na escola pública, porque o bem que eu quero para os meus filhos automaticamente vai abranger os outros filhos de outras pessoas. Hoje eu fui
numa reunião do meu filho, na escola onde ele estuda, e lá eu escutei de várias demandas. Ou seja, se eu estou ali como um prefeito e escuto os pais questionarem o que eles precisam, não precisa, é aquilo que a gente acabou de falar, não é a sociedade que vá até a prefeitura. Eu vou estar dentro dos departamentos, porque eu levo meu filho e busco meu filho todos os dias. Quando eu não faço isso, minha esposa faz, minha mãe faz. Eu sei o que acontece integralmente dentro das escolas públicas hoje. Eu não vou, às vezes, é, ir somente numa escola pública para, às vezes, inaugurar alguma coisa ou para pedir alguma coisa. Não, eu vou lá participar da escola. E assim como eu faço para a escola do meu filho, onde eu quero que ele seja bem educado, tenha uma educação é, básica vindo para ele, eu quero também para todos os pais, todos os filhos que estão ali. Então, esse pilar chamado educação é fundamental, porque o meu filho está lá dentro. Os meus filhos estudarão lá. Eu tenho um filho que estuda numa creche pública e já tenho um no segundo ano pública. Aí, posteriormente, nós teremos um outro, que eu tenho 3 filhos, estudando lá também. E eu faço essa questão, faço questão de ter meus filhos trabalhando, estudando ali, porque eu fui formado também em escola pública. Eu não vejo demérito nenhum hoje você se formar em uma escola pública. Eu tenho um cunhado, meu cunhado sempre estudou em escola pública, sempre estudou. Fez IFES, passou lá em ótimas colocações, fez o IFES, hoje é engenheiro e foi fazer o concurso agora da prefeitura, passou em primeiro lugar. Ou seja, um rapaz que veio de uma escola pública, estudou sempre dependendo do setor público e hoje passou em primeiro lugar no concurso. Então eu dou muito valor ao ensino público de nossa cidade. Nós vamos empenhar em fazer muito mais, porque nós temos projetos para isso. Nós temos projetos de valorização dos servidores, dos professores, que hoje está defasado também. Hoje há uma chateação muito grande dos servidores municipais, principalmente dos professores, de todos os servidores que são efetivos e também DTs, porque não são tratados com forma de dignidade. Hoje eles não ganham o piso salarial ainda, né? Tá para se pagar agora o piso salarial, mas não se ganha. Aí você imagina, você trabalhar como um professor, porque para trabalhar como professor, irmão, não é para qualquer um, não. O professor tem que ter garra ali, claro que eles amam aquilo que eles fazem, mas eles também estão ali para manter a sua família. Então é justo que eles trabalhem, amam o que fazem, mas também recebam o que é justo. Né? Se hoje o piso salarial é X a nível nacional, a nível municipal é X também. Não é Y, não. Tem que pagar o que é dever deles. E acima de todas as coisas também, dá incentivo para eles das aulas deles, dá munição para trabalhar. É justo isso. Então, eu enxergo a educação desse jeito. Primeiro, o primeiro pilar, volto a dizer, o primeiro pilar que precisa ser respeitado na educação é os servidores. São os professores, são as pessoas que trabalham dentro da educação. Porque não adianta você fazer nada de forma exterior, fazer educação, comprar materiais escolares bonitos para as escolas, para dar para os alunos. Isso puxa até para o lado político fazer uma situação dessa. Aí você vai, prepara, enfeita o pavão todinho pro lado de fora, que é lícito, que é legal, mas deixa os servidores na mão. Qual é o ensino de qualidade que nós teremos? Volto a dizer, eles fazem porque amam, mas eles precisam receber o que é de direito deles. Então, o nosso pilar hoje da educação começa dentro da escola, com os próprios servidores, até chegar nos alunos e nos pais. Então, a nossa prioridade, se nós chegarmos lá, nós vamos valorizar muito os servidores da educação ou da prefeitura toda, para depois nós darmos uma ótima educação para todos os nossos filhos. Falo nossos filhos porque meus filhos estão lá. Eu tive o prazer também de meus dois filhos, né? Um tá terminando agora e sempre estudou em escola pública. Eu também acho que isso para mim foi um prazer. Eu também estudei em escola pública, e era uma época diferente de hoje, mas a gente tinha menos informação disponível. Então, assim, às vezes a gente ficava restrito só à escola ali onde você estudava ou seu filho estudava, né? Hoje você consegue ver a situação de forma macro, né? Não tão micro. É, Pensando já de um lado econômico,
O desenvolvimento econômico a gente percebe já há muitos anos que no norte do estado ele se alavanca um pouco mais que no sul do estado. Não sei se o vereador hoje pré-candidato a prefeito tem essa visão também e se ele enxerga que isso é algum déficit do executivo, se falta alguma coisa para o executivo para que isso aconteça e se é um projeto dele também voltado a isso. O, o setor produtivo de Cachoeiro hoje, que grande parte vem do mármore e granito, precisa de uma atenção. O que acontece? Para você haver um progresso dentro de uma cidade, há de convir que tem que ter um consenso com o setor produtivo, né? Cachoeiro já foi protagonismo em tantas outras coisas. Nós somos hoje pioneiros no Brasil todo e no mundo no setor de rochas ornamentais, e isso não é valorizado. Às vezes os caras não conseguem trabalhar porque não conseguem abrir empresa. Ou seja, para você ter um bom êxito no setor produtivo, você precisa abrir a cabeça, abrir a mente de que o trabalhador, o empreendedor, ele quer ter só acessibilidade a fazer o progresso, a crescer a sua empresa. Só que nós havemos bastante questionamentos de empresários, tantos estabelecidos como aqueles que querem se estabelecer na nossa cidade, que não há uma acessibilidade para a abertura de suas empresas. Nós temos conversado com bastantes advogados e contadores que estão tendo uma dificuldade enorme de pessoas que estão vindo de fora, de São Paulo ou de outras cidades que querem empreender aqui no nosso município, mas acham isso quase impossível. Porque você abre um processo lá de abertura de uma empresa, você não consegue, tem tempo razoável para resolver isso logo. Há uma propaganda do governo municipal de que isso é resolvido em algumas horas, mas não é o que os contadores falam. E isso faz o sentimento de empreender em Cachoeiro ficar escasso. As pessoas não querem empreender em Cachoeiro, muito menos morar em Cachoeiro. Nós tínhamos uma estimativa de atingir 220 mil habitantes. Agora, nessa última pesquisa do IBGE, nós tínhamos aproximadamente 200 mil habitantes, a estimativa era para 220. A estimativa veio para 185 mil. As pessoas não querem morar em Cachoeiro. As pessoas não querem empreender em Cachoeiro. Porque Cachoeiro, nos anos 2000, não foi pensado a médio e longo prazo. Foi pensado somente para alguns anos atrás. Ao invés de Cachoeiro crescer, Cachoeiro está decrescendo. Então não há essa projeção de que o setor econômico vá crescer em Cachoeiro. Eu tive conversando com 2 empresários. Eu fui em 2 empresários fazer uma visita, grandes empresários de Cachoeiro. E cheguei lá, o rapaz falou comigo assim, estou indo embora de Cachoeiro. Ele gera mais ou menos uns 500 empregos aqui no município. Aí eu falei, mas como assim? Você vai embora para Cachoeiro? Eu vou montar minha empresa em Goiás, em Mato Grosso, porque lá eu tenho mais acessibilidade. Eu falei, não, aqui em Cachoeiro você tem acessibilidade, você nasceu aqui. Aí, falou assim, não. Aí ele falou assim, anda no meu carro. Aí eu entrei dentro do carro dele e fui lá na empresa dele. Uma distância mais ou menos de uns 200 metros. Aí ele falou assim, eu pago tanto imposto para o setor público, pago tanto imposto para o governo do estado, governo federal, para o governo municipal, e eu não tenho retorno de uma rua calçada. Ou seja, 200 metros o cara não conseguia atravessar com a carreta dele porque tinha muitos buracos e a prefeitura não conseguia calçar a rua dele. Ou seja, um cara que gera muitos milhões de impostos não tinha direito de ter uma rua calçada. Ele falou assim, eu vou embora porque aqui eu não tenho acessibilidade. Eu falei, não, você não vai embora, espera mais um pouco que a gente vai resolver isso para vocês. O outro chegou para mim e falou assim, olha, eu tô indo embora para Colatina. Eu falei, por que você vai embora para Colatina? Ele falou, porque eu vou te mostrar. Aí eu entrei para dentro da empresa do rapaz. Hoje, aproximadamente, ele tem uns 15 mil metros de empresa, de galpão. E ele falou assim, você consegue andar dentro do meu galpão? Aí eu falei assim, é quase impossível, porque é muito material, tinha muita coisa. Aí ele falou assim, eu estou trabalhando para eu conquistar um espaço de 30 mil metros para aumentar a minha empresa. Eu não estou conseguindo em Cachoeiro, porque eu não tenho acessibilidade para comprar. E falou assim, eu não quero dado, não quero que a prefeitura me dá nada, eu quero acessibilidade, um jeito de me ajudar a adquirir um terreno para me montar a minha empresa aqui, mas eu não consigo. E Colatina me ofereceu o terreno de uma forma acessível para eu pagar. Eu falei, é por isso que eles crescem, porque o incentivo que eles dão lá é fora do comum. E não vamos muito longe não, vai aqui em Marapé.
Marapé está crescendo, Atílio Vivaco está crescendo, o setor produtivo, o setor econômico, porque o prefeito ele faz questão de ir nas lojas, nas empresas e falar assim, o que vocês precisam e que está dentro do alcance da prefeitura para resolver. Isso em Cachoeiro não existe. Ou existe para os amigos do rei. Então, hoje Cachoeiro está estagnado, com a projeção de decrescer ainda mais. E o nosso sentimento sobre a projeção econômica do nosso município é conversar com todo mundo, setor produtivo de Cachoeiro, falar, estender um tapete vermelho para eles e falar assim, o que vocês precisam e que esteja dentro da legalidade. Porque essas pessoas vão crescer, vai trazer investimento para o município e tem a geração de emprego. O que é uma cidade hoje sem emprego? As pessoas vão embora mesmo, vão embora. Então, essa projeção de crescimento eu quero. Essa é a menina dos meus olhos. É fazer Cachoeiro crescer. Cachoeiro já esteve na prateleira principal do Estado do Espírito Santo e até mesmo do Brasil há muitos anos atrás. Então, por que acabou esse protagonismo? Porque existiram pessoas com mandatos dentro da cidade de Cachoeiro que não pensou nisso, só pensou para aquele momento. Eu vou fazer uma creche, vou fazer um posto de saúde, vou calçar uma rua aqui e acha que isso dá crescimento para o município. Não, vai até as empresas grandes, faça um combinado, chama elas para conversar e fala assim, eu preciso de vocês dentro do meu município para crescer a cidade. Eu tenho acompanhado o prefeito de Sorocaba, de São Paulo. Cara, o cara faz um trabalho brilhante e ele ainda convida, venha morar em Sorocaba porque é a melhor cidade do Brasil. Você acha que você querendo empreender ou querendo ter um crescimento na sua vida, você não vai ver um vídeo daquele, você não vai querer ir lá pelo menos conhecer? Porque você quer dar o melhor para sua família, não quer? Então, todos nós queremos isso. Então, tudo vai através do viés da boa vontade. Se não tiver a boa vontade e trabalhar sempre como um politiqueiro, com algumas coisas políticas, não vai crescer nada. Não vai crescer nada. E se nós ganharmos, se nós tivermos a oportunidade de estar lá dentro, eu não vou pensar politicamente. Esquece. Cabide de emprego? Esquece. Não vai ter. O pensamento é só progresso de Cachoeiro e não pensar em Cachoeiro. Pode ser que eu vá começar uma coisa que não vai dar tanto resultado agora, mas daqui 30 anos vai resolver os problemas de Cachoeiro. Eu tive conversando com Tarcísio, não. Eu tive o Tarcísio de Freitas de São Paulo. Ele falou assim, de algumas obras estruturantes para São Paulo. Aí o jornalista perguntou, o que dá na sua cabeça de fazer uma obra dessa que você nem vai ver ser concretizada? Aí ele falou assim, porque eu não penso para mim, penso para minha cidade, para o meu estado. Porque se o meu estado crescer daqui 30 anos, essa obra vai ser de validade. Né? Hoje, um exemplo, nós temos hoje obras estruturantes em Cachoeiro, as últimas obras estruturantes em Cachoeiro, Beira-Rio e Linha Vermelha. O que seria de Cachoeiro se não tivesse Beira-Rio e Linha Vermelha? Seria uma cidade muito menor. Né? Eu estava fazendo alguns estudos, as pessoas falavam assim, nessa época Cachoeiro tinha quase 100 mil habitantes. De um passe para o outro foi para 200 mil habitantes. Ou seja, cresceu 100 mil habitantes, assim, não foi rápido, mas foi crescendo, crescendo, chegar aonde nós estamos hoje. Cachoeiro hoje, se tivesse uma projeção, já estava batendo na casa dos 300 mil habitantes. Eu acho que as pessoas veem uma cidade que ela tem facilidade de locomoção, que lá, quando tinha 100 mil habitantes, vê uma Beira-Rio e fala, porra, tem facilidade de locomoção, né? Tem outra visão de crescimento para a cidade. Eu acho que quando dobra isso, né, automaticamente essas obras teriam que ter dobrado também, né? Isso aí. Teria que ter o dobro de obras em relação ao que você disse aí, em relação à Beira-Rio, a Linha Vermelha, coisas que talvez não tenhamos visto, né? Hoje nós somos a maior cidade do sul do estado do Espírito Santo. E acho que é a quinta do estado, né? É a quinta do estado. Até que eu não tô sem informação, não. Até que eu não tô sem Ele tá informação. perdendo, tá perdendo. Daqui a pouco perde, vai para sexta. Porque outras cidades do nosso estado estão crescendo, todo mundo está querendo O norte investir está lá. acelerado, ele está muito Isso aí. acelerado, né? A gente percebe isso, porque eu giro muito, eu rodo muito, e você percebe que o norte do estado está muito acelerado. A gente vê algumas coisas que foram trazidas para o norte do estado, igual a questão de Banco do Nordeste e tal, que faz parte ali da questão do. Agora eu não lembro o nome agora, que até foi Sudene.
Rapaz, tu tá com uma equipe boa preparada aí, hein? É. A Su faz parte da Sudene. Inclusive, eu tive na Expo Sul agora, eu encontrei com o pessoal do Banco Nordeste lá, que estão fazendo um trabalho com os empresários de Cachoeiro, que tem filiais no norte do estado, Eu tive né? conversando com o setor do de mármore e eles falaram assim, daqui a pouco Cachoeira perde o protagonismo para Castelo. Não que a gente fale que Castelo ou qualquer outro município vizinho não venha crescer. Eles têm que crescer bem e a gente torce muito para que dê certo o município deles também. Mas a gente está perdendo o protagonismo. A referência Não, era não, Cachoeiro. talvez não vamos perder, ou não estamos perdendo com tanta rapidez, porque a gente está dentro da sala deles, que a gente vai até Conduru, né? Então, assim, se Castela de Conduru até Coutinho ali, até São Vicente, né? Se ali não fosse Cachoeiro, talvez já o negócio tava feio pro nosso Pois é. lado, porque tem próximo ali. E normalmente, eu falo porque eu atendo clientes daquela região ali, os clientes dali, a movimentação de banco, movimentação geral quase deles é feita em Castelo. Isso eu falo porque por experiência. Contador do cara, Castelo. Banco que ele faz movimentação bancária, Castelo. Então, assim, o cara tem uma proximidade já geográfica, né? E aí, se ele encontra facilidades fiscais, né, econômicas, ele vai buscar estar mais perto desse município. Léo Camargo, né? O nome do cara é nome de cantor de música sertaneja, Na- Léo Camargo. Nasceu para brilhar. Nasceu pra brilhar. Cara, a gente tem ouvido falar muito em crescimento de turismo e crescimento agrícola, vamos dizer, agrícola, né? E algumas regiões próximas a nós aqui. Né? Que a gente vê aqui região serrana, né? O turismo cresceu demais na região serrana. Vargem Alta está começando a aproveitar isso também, que estava perdendo essas oportunidades. Vargem Alta estava ali ao lado ali de Pedra Azul e lá é muito grande. Vargem Alta tinha uma possibilidade que não estava sendo aproveitada e agora estão aproveitando também. E a gente tem uma área geográfica rural muito grande. E a gente sempre soube que nossa região era produtora de café, né? Algumas regiões aí de verdura e tal. Qual é a visão que você tem hoje do setor de turismo nosso aqui e do setor do agronegócio da nossa região, que é tão poucamente explorado, eu acho que a nível de, não vou dizer político, mas a nível de executivo, eu não sei se eu posso dizer que talvez pela cidade ter muito voto, acho que fica meio perdido isso, ou você não tem essa visão? Como que você vê isso? O turismo hoje em Cachoeiro parece até algo que a gente vai falar aqui seja implicância, mas não vê turismo em Cachoeiro. Eu estive conversando com alguns moradores ali da comunidade do Itabira. Você vai ver como que está abandonado lá. Os caras não têm estrada para passar. E olha que magnífico hoje que é aquela localidade do Itabira ali. Então não é usada. Às vezes é usada por pessoas que já conhecem, mas não tem uma atração, porque as pessoas não conseguem chegar lá. Só chega lá de Jeep ou chega de caminhonete. Então, para hoje nós temos acessibilidade ao turismo de Cachoeira, tem que se ter o básico, a forma de chegar, que hoje não tem. Nós temos hoje a Pedra da Penha, se eu não me engano, ali em São Vicente, é Pedra da Penha mesmo, né? Pedra da Penha, ali em São Vicente, que as pessoas questionam. Agora chegou um calçamento lá. Uma parte está calçada e a outra parte não tem calçamento. E as pessoas estão indignadas, porque os moradores ali não vêem uma solução. Então, como que você vai atrair o turismo, as pessoas para ficar perto de você, e para ficar perto, atrair o turista? Não, não tem essa acessibilidade. Hoje nós temos personalidades como Anderson Freire, que é de Cachoeiro, que tem uma vida que é muito boa de se conhecer, que veio de Monte Alegre, uma comunidade muito, muito, muito humilde, aqui no distrito de Pacotuba. Mas cadê a acessibilidade para trazer essas pessoas do Brasil ou do mundo todo para conhecer Anderson Freire, para conhecer a história de Anderson Freire? Não tem. Qual é o interesse da população hoje? Não tem incentivo. Roberto Carlos, hoje, que internacionalmente é conhecido aí por suas músicas, por ser um artista cachoeirense, mas qual é a acessibilidade? Esses dias veio uma escritora, tia minha, lá do Mato Grosso. Ela veio me visitar aqui em Cachoeiro. A primeira coisa que ela pediu para ir foi na casa de Roberto Carlos e também lá na casa de Rubem Braga.
Chegou lá, os dois patrimônios estavam fechados. A casa de Roberto Carlos estava aberta, né? Tinha até um morador de rua dormindo lá. Mas a casa de Rubem Braga estava fechada. Ah, tá bom, era domingo. E como que a pessoa ia trabalhar? Mas tem pessoas que vêm de outro país, até de outro país, ou também de outras cidades, que querem conhecer o Rubem Braga, quer conhecer aonde nasceu o Rubem Braga, quer conhecer onde nasceu Roberto Carlos, mas não tem funcionário lá para abrir o portão para conhecer. Então, ela foi frustrada embora, porque ela queria entrar dentro da casa de Rubem Braga, porque ela é escritora também. A primeira coisa que ela pediu para fazer é conhecer a casa de Roberto Carlos e a casa de Rubem Braga. Ou seja, e eu nem sabia que ela iria pedir isso. Agora você imagina milhares de pessoas que pensam dessa mesma maneira, de querer visitar Cachoeiro de Itapemirim por causa dessas personalidades ou por causa da beleza que nós temos que apresentar. Não tem esse pensamento. Hoje a Secretaria de Cultura é para fazer festa de cachoeiro, é para fazer eventos simples na questão da praça ali. Então, cadê o sentimento de resgatar o turismo e a cultura do nosso município? Né? Então não tem isso. E nós queremos aprimorar isso, nós queremos trazer o anseio de Cachoeiro para resolver isso. A questão do agronegócio, Cachoeiro nós temos pessoas que faz esse empreendimento do agronegócio. Só que há um outro problema também. Eles questionam muito de que não tem acessibilidade da porteira para dentro e nem da porteira para fora. Você vai hoje. Porque eu falo, porque eu defino isso em duas etapas, tanto da porteira para dentro como da porteira para fora. Porque hoje você, o governo municipal não te dá tanta acessibilidade de você usar os maquinários, a não ser se você pagar a hora máquina para entrar dentro da sua propriedade para você fazer, às vezes, uma caixa seca, para escoar alguma coisa, para fazer alguma contenção de água, alguma coisa assim. Não tem essa acessibilidade. Aí você vai da porteira para fora, não tem estrada boa para escoar o produto que eles tiram da terra. Né? Hoje nós estamos aí, temos o café, nós temos ali em Monte Alegre mesmo, o escoamento de verduras, escoamento de tantas outras coisas que são produzidas da terra, que são produzidas pelos agricultores e que eles criticam e querem o que é básico, é uma estrada boa para passar. O interior ele quer isso, uma estrada boa para passar, um postinho funcionando legal, porque isso tudo engloba ali dentro. Então, precisa de ter esse cuidado. E como você faria isso? Se você me perguntasse assim, Léo, como você faria hoje para resolver o problema? Simples. Hoje nós temos 10 deputados federais do Estado do Espírito Santo. Se eu tenho certeza que se eu chegar para cada um desses 10 deputados federais, fora os senadores, nós temos os senadores também, falar assim, eu quero que cada um é, me dê uma emenda de 5 milhões de reais. Você compra 5 maquinários. Um caminhão, uma pá carregadeira, uma patrol, um rolo e um caminhão para transporte de alguma coisa. E nós temos hoje 10 distritos em Cachoeira. Se você vai em cada comunidade e faz essa entrega, cada deputado, ó, deputado, você vai favorecer essa comunidade aqui, outro deputado, você vai favorecer, 10 certinho, 10 deputados, 10 distritos. E cada um você faz essas entregas. Quando é que um distrito de Cachoeiro de Itapemirim vai ficar com estrada sem patrolar ou dentro das propriedades privadas sem dar atenção? Não fica nunca. Porque hoje nós temos um Revissol aqui em Cachoeiro. E se não tivesse o Revissol, nós somos ricos em Saibro. Não tem como ficar. Só que hoje eles preferem fazer o quê? Encostar os maquinários da prefeitura dentro do pátio do CMU para fazer a locação de uma empresa das máquinas. E eu já escutei em algumas ocasiões de que a hora máquina que é pago caro para uma empresa, ao invés da máquina estar lá trabalhando, não está trabalhando. Sabe? Então, coisas que nós vamos apurar, nós vamos investigar e nós vamos denunciar, como vereador denunciar o Ministério Público também. Porque, volto a dizer, a boa vontade traz essa solução que eu falei para vocês. Poxa, em 4 anos de mandato, se você conseguir todos os maquinários, você não consegue manter esses maquinários novos nas comunidades, sem até mesmo dar problema, porque o maquinário novo dificilmente vai dar problema. Se der problema, tem a garantia. Tendo esse grupo em cada distrito de Cachoeiro de Itapemirim, você nunca fica sem estrada boa.
Nunca. A estrada sempre vai estar boa, na verdade. Sempre vai estar boa. Porque tem que ter essa projeção. Se tiver a projeção, a agricultura e o turismo de Cachoeiro voa, porque nós temos capacidade para fazer isso. Certo, certo. Então, ô Léo, a gente já falando aí sobre esse assunto aí que a gente está falando sobre agronegócios, né? A gente tem duas regiões aqui bem forte, né? Ou, sim, mais concentrada para a área de agronegócio, que é a Gruta e que é a região de Burarama. Burarama ali, até grandes produtores ali de cachaça, né? Que é muito conhecido por isso a região ali. Também café, também acho que eles são produtores fortes. Sim. Essas duas regiões aí, você acredita que elas estão pouco exploradas ou tendo pouca facilidade para explorar o que ela tem de potencial? Nós temos exemplo ali em Borarama. Um dos exemplos, que é aquela subida da Forquilha ali, sempre deu muito problema. Sempre deu muito problema, porque é uma estrada de chão, uma subida, e que quando chove muito, a estrada fica deteriorada, o que dá dificuldade para os alunos se locomoverem ali para as escolas. É dificuldade muito grande para os produtores escoarem as suas produções. Da mesma maneira a gruta. Eu fui na gruta esses dias, tenho muitos amigos na gruta, e para chegar na casa dos amigos lá no alto da gruta é difícil demais. E aonde que está o poder público para resolver o problema disso? Volto a dizer, o produtor rural hoje, o morador da roça, ele não quer cesta básica, ele não quer coisa dada, não, ele quer uma estrada boa para ele passar, porque dali vem o sustento deles. Ele sustenta a família deles através daquilo dali. Então, volto a dizer, os distritos de Cachoeiro hoje, grande parte está abandonada. Grande parte não tem o mínimo, que é passar uma patrol e jogar um saibro ou jogar um revsol. O que nós temos aqui, hoje, Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, é depósito do governo do estado. É liberado isso, a ArcelorMittal libera os resíduos do Revsol, tá ali tudo ali, ali perto de Soturno, perto da fábrica de cimento. E por que que não resolve? Por que que não pavimenta essas estradas para dar dignidade para esses produtores? Eles só querem isso, eles só querem a liberdade para ir e vir de uma estrada boa. Porque, convenhamos, se você enche um caminhão de café para você passar numa estrada ruim, você dá problema no seu carro, no caminhão, e dá problema de estourar uma corda lá em cima lá e a produção toda cai no chão e dá um problema danado. Então tem esse desprazer. O produtor hoje, o morador da roça, do interior, ele está tendo esse desprazer porque não tem a escoação devida que ele necessita para escoar os seus produtos. A gente fala muito sobre agronegócio, a gente fala muito sobre é, meio ambiental, né? Sustentabilidade. Também é de projeto a parte ambiental, a parte sustentabilidade da cidade de Cachoeiro. Você vê isso como ainda uma coisa que é ineficaz e precisa de atenção, e é um projeto seu dentro desse projeto político de candidatura a prefeito de Cachoeiro? Cachoeiro hoje, se você olha para frente, você vê verde. Se você olha para um lado, você vê verde. Se você olha para o outro lado, você vê verde. Se você olha para trás, você vê verde. Cachoeiro hoje é uma área cercada é, de verde, né? Então hoje o meio ambiente ele está dentro de Cachoeiro de Itapemirim. Essa, esse pensamento de arborização, isso já é de Cachoeiro de Itapemirim. O meio ambiente ele é uma obrigação de todos nós, de nós cuidarmos do meio ambiente. Hoje nós precisamos cuidar, somente cuidar. Hoje nós temos tudo. Hoje nós teremos, claro, uma Secretaria do Meio Ambiente muito ativa, tanto para dar acessibilidade para as pessoas que querem empreender, que a gente tem que tomar muito cuidado com as leis que são municipais, que são estaduais e também que são do governo federal. A gente tem que se atentar a isso, mas sempre respeitando o meio ambiente. Nós precisamos respeitar, acima de todas as coisas, respeitar o meio ambiente, porque, na verdade, nós estamos dentro do meio ambiente. Nós estamos dentro dessa área. Então, com certeza, nós iremos respeitar e de forma muito legal isso tudo. Eu confesso que foi uma falha minha no início da nossa conversa aqui. Eu não perguntei, mas eu vou em tempo perguntar. Dentro desse projeto político, grupo político ao qual
o vereador hoje participa e ao qual ele pretende vir a candidato a prefeito, qual seria o partido hoje que o... Nós estamos no partido PL desde 2019, fomos candidatos, fomos eleitos pelo PL. Na ocasião ainda Bolsonaro não estava no PL, nós tínhamos senador, ex-senador na época sem mandato, Magno Malta, e hoje nós estamos aí pelo PL, o partido de Bolsonaro. Bolsonaro está firme com a gente aí, o único pré-candidato de Cachoeiro de Itapemirim que será apoiado por Bolsonaro é Léo Camargo, não há outro. Há uma expectativa de Bolsonaro vir a Cachoeiro de Itapemirim e levantar a nossa mão, o que nos deixa muito feliz, porque nós estamos dentro de um partido que nós vivenciamos, que é sobre Deus, pátria, família e liberdade. Isso é o que nós defendemos para sempre, nós defenderemos isso para sempre. E eu estou muito feliz, porque é um partido conservador, onde defende a pauta da família, onde defende a pauta do livre comércio, onde defende a pauta anti-drogas, anti-aborto. Isso vem de berço nós. Então nós hoje estamos dentro de um partido conservador e pronto para assumir a atividade de ser prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, sempre com orientação do nosso presidente Bolsonaro, do nosso senador Magno Malta, do nosso deputado federal Gilvan da Federal, deputado estadual Wellington Calegari, Lucas Polese. Hoje, ou seja, nós temos um time hoje. Eu falo para todo mundo que nós estamos dentro de um partido com os maiores cabos eleitoral do Brasil, né, que é o PL. Então, se aparecer outro aí dizendo que está num partido conservador, está num partido que é abraçado por Bolsonaro, considera-se anátema. Anátema que fala, né? Porque não procede. Um exemplo. Fala que é conservador, mas é base aliada do Lula. Não existe. Não existe. Você não vai casar com uma mulher sabendo que ela vai te trair amanhã. Então, hoje, o único partido conservador de verdade de todo o Brasil é o PL, que é oposição totalmente ao atual governo, que é o atual governo Lula. Você foi muito tranquilo em falar que você estava aqui disposto a conversar e falar com a gente, e a gente chegou a não estava no nosso roteiro também te perguntar isso, justamente porque realmente eu não tinha esse conhecimento, eu perguntei justamente para saber, assim como as pessoas também que estão, às vezes, vão estar assistindo esse programa, vai ter essas dúvidas. Como que fica o Léo Camargo sendo eleito? Não vamos falar de lado em si, né? Mas a gente enxerga como isso, tendo o nosso governador como foi que trabalhou contra, não é questão de lado, né? Que era contra o governo, né? Que era contra o atual governo do passado, né? Do mandato anterior. E teve ali uma votação bem brigada ali entre eles ali. Vai ter esse relacionamento prefeito Léo Camargo vindo a ser eleito com o governo? Acho que tem essa facilidade, você encontra às vezes uma dificuldade. Há essa necessidade de ter essa conversa, sim. Não existe, tratando-se de um prefeito e um governador de dentro do mesmo estado. Eu quero mostrar para o governador que Cachoeiro faz parte do estado do Espírito Santo, certo? Nunca vou me alinhar às pautas do atual governador, Renato Casagrande. Eu acho que nunca haverá um apoio meu a atos políticos dele ou algum direcionamento político dele. Não existe. Precisamos deixar isso bem claro. Mas tratando-se de investimento para Cachoeiro de uma cidade, eu preciso separar o que eu quero, o que eu penso politicamente, ou o que a cidade precisa. Se o governo Lula falasse eu preciso investir em Cachoeiro de Itapemirim, será todo abraçado. Não existe isso, porque eu sou de direita e Lula é de esquerda. Eu não posso pensar no que eu penso. Eu não posso pensar em mim ou naquilo que eu quero para minha cabeça. Volto a dizer, nunca... As suas convicções, o que a sua cidade precisa, são nunca coisas haverá que um alinhamento político entre nós dois. Mas só que eu como prefeito, e Renato Casagrande como governador, nós precisamos botar em pauta uma cidade. A cidade que faz parte do mapa do Estado do Espírito Santo. Então, se um dia ele não quiser investir em Cachoeiro, eu vou expor para todo mundo. Mas o dia que ele quiser investir em Cachoeiro, eu faço questão de falar assim, ó, essa caneca aqui foi investimento do governo estadual.
faço questão, porque eu preciso separar. Eu tenho acompanhado muito, volto a dizer, Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ele é bolsonarista roxo, assim como eu. Ele defende Bolsonaro, ele é do lado de Bolsonaro, ele vai pro PL, ele hoje é republicano, mas ele vai pro PL a convite de Bolsonaro. Mas recentemente tivemos uma reunião entre ele e Lula. Qual era a conversa naquele momento ali? Não era Tarcísio ir para o lado de Lula ou Lula ir para o lado de Tarcísio. Nós estávamos conversando sobre São Paulo. Né? Convenhamos que se eu for prefeito, eu não vou ser prefeito do povo de direita. Eu vou ser prefeito do povo da direita e da esquerda. E eu preciso respeitar essas pessoas também. As pessoas que votaram em mim e as pessoas que não votaram em mim. Eu não posso ter o pensamento é, medíocre de achar que eu não sou necessitado de apoio do governo estadual. Eu sou muito necessitado. Cachoeiro é muito necessitado. Mas com questões políticas, pode ter certeza que isso nunca vai acontecer. Um apoio, ou eu vou apoiar fulano de tal para governador, para senador, o que seja que for. Eu vou pensar na minha cidade. Eu tenho meu direcionamento, tenho meu partido, tenho meu senador, que é o senador Magno Malta. Nós temos projeções de fazer governador no estado do Espírito Santo, porque uma eleição, tratando-se da democracia, é uma disputa. Cada um faz o seu. Né? Agora, quando trata-se de município e estado, nós precisamos ser adultos de verdade e resolver esses problemas, porque trata-se de um povo, de uma população. E Cachoeiro não merece fazer parte dessa briga. Né? Cachoeiro precisa de ter de volta aquilo que ele já paga de imposto. Então, os investimentos do governo do estado será muito bem-vindo para nós. Quando o vereador fala em investimento, a gente pensa e imagina e tem curiosidade de saber. Estando dentro da Câmara, o vereador sabe como que andam as finanças da prefeitura. Hoje, sendo eleito, o vereador Léo, ele enxerga como os projetos que ele planeja fazer, ele vai conseguir fazer com recurso de prefeitura ou ele pretende buscar esse financiamento para poder desenvolver esses projetos? A fundo, nós não sabemos o que acontece dentro da prefeitura, o que acontece realmente lá dentro. O que a gente vê aqui é muito superficial. Mas o que a gente conversa até com funcionários públicos a respeito das contas da prefeitura, envolvendo IPACI e tantas outras coisas, a situação é bem caótica. Né? Eu há de convir comigo, de concordar comigo, que todo o progresso passa em cima de uma estruturação, uma estrutura bem sólida em cima de enxugamento. Eu falo de enxugamento da máquina pública. Hoje nós temos parte da arrecadação de Cachoeiro de Itapemirim, de tudo que tem em Cachoeiro de Itapemirim, para pagar funcionários públicos, cargos comissionados. Esse é um dos maiores gargalos que existe dentro da nossa cidade. Eu trato isso como cabide de emprego. Né? Eu quero, se Deus permitir e o povo permitir também, uma das primeiras ações nossa vai ser enxugar a máquina pública de verdade. Porque nós temos os funcionários efetivos para nós honrarmos, primeiro cumprir a lei junto com eles, porque eu acho que há 4 anos não há um reajuste digno para eles, o que é previsto em lei, e a prefeitura não consegue dar, porque está superfaturado não, desculpa, está super inchada a folha de pagamento da nossa prefeitura. Então nós precisamos diminuir a máquina pública para honrar os nossos servidores que fizeram concurso para estar lá. Nós temos que acabar com essas empresas terceirizadas que estão instauradas dentro da nossa cidade. Empresa de lixo. Claro que a gente não consegue acabar com tudo, mas merenda de escola, merendeira de escola, isso tudo é muito caro. Iluminação pública, isso tudo é muito caro. Quando você terceiriza, essas obras que estão fazendo aí, essa obra da macrodrenagem aí foi feita por empresa, agora vai ser tocada por outra empresa. Uma obra que custaria, de início, foi falado 30 milhões de reais, depois passou para 60 e agora vai para aproximadamente 100 milhões de reais. Ou seja, tudo de uma empresa grande que tem porte para fazer, mas de forma toda desorganizada. O governo do estado investiu em Cachoeiro de Itapemirim, ou era para ter investido, 500 milhões de reais. O que se faz com 500 milhões de reais? Muita coisa. Agora você pega um helicóptero, sobe no alto de Cachoeiro e pergunta, aonde que está esses 500 milhões de reais?
Não tem aonde você apontar o dedo e falar, ah, você vai me falar que você calçou uma rua aqui no Village, ou 10 ruas, ou 20 ruas, isso dá 500 milhões de reais. Não dá. Então, nós temos uma inauguração que o prefeito fez lá agora ali no Gavião, antigo Gavião, como que é o nome daquele bairro ali? Central Park, fugiu da minha cabeça, Central Park. 4 ruas, 4 milhões de reais. Olha só, eu acho que o dinheiro público não tem valor. 4 milhões de reais. Aí você vai lá, você só vê 2 ruas prontas e as outras ruas não foi feita, mas foi inaugurada. Cadê o dinheiro? Então, eu acredito que se você trabalhar da forma honesta, sem roubar, sobra muito dinheiro. Sobra muito dinheiro. E quando sobra muito dinheiro, dá para fazer muitas outras coisas. Só não roubar. É verdade, eu sou obrigado a concordar, né? A gente falou aí sobre alguns pontos específicos da cidade, e tudo aí, e a gente tem uma tristeza em falar com moradores, que a gente até quer perguntar isso para o pré-candidato, Léo Camargo, é sobre a mobilidade, cara, e sobre o transporte urbano em Cachoeiro. A gente sabe que a gente tem geograficamente uma cidade difícil de se usar, de se transportar, de se locomover, e sabe que isso também, aliado a outras coisas, fazem com que a gente agarre aí num processo de transporte urbano arcaico, antigo, e que às vezes a gente que usa muito pouco, a gente não vê, mas a população que usa no dia a dia, o trabalhador, o estudante, ele sente dificuldade de usar esse tipo de transporte e a forma que é feita. Existe uma visão para transporte também, a mobilidade urbana em Cachoeiro? Com certeza. Hoje nós temos a Flecha Branca em Cachoeiro do Itapemirim, que é o único exclusivo que toma conta do transporte público de nossa cidade. Recebe subsídios da prefeitura com a fala de que precisa se diminuir as passagens, para não ficar tão caro para o cidadão de Cachoeiro do Itapemirim. Eu não sei quanto que está hoje uma passagem de ônibus, mas está beirando na casa dos R$ 5, né? Tá aí para menos. Agora eu te falo, qual é a qualidade de transporte hoje em Cachoeiro? Ônibus velhos. Tem pessoas que quando chove, né, as pessoas mandam vídeo pra gente de ônibus chovendo dentro, tá chovendo mais dentro do que fora. Às vezes tem um pedaço da lata do fundo do ônibus soltando pneu careca. Nós temos hoje uma empresa contratada para fazer o transporte escolar da área distrital dos distritos de Cachoeiro e Itapemirim. E por que que isso não é olhado de uma maneira especial? Porque não há uma fiscalização. Hoje nós temos a AGERSA, que é o órgão controlador dessas empresas, tanto BRK, Flecha Branca, mas a AGERSA não faz o trabalho que deveria ter feito. Nós temos um rapaz que hoje está aqui, que eu falei com ele assim, olha, se a gente ganha para prefeito, eu vou colocar você como diretor da AGERSA. Ele falou assim, essas empresas vão passar a mão na minha mão. Eu falei, passa mesmo. Tá rindo. Ele falou, vai passar mal, porque é um cara honesto, justo, que quando pega uma situação como essa, tá, vocês querem continuar na cidade? Tá bom, então vocês vão andar conforme está escrito na lei e vocês têm que andar. Se não andar, vocês serão dispensados, a gente abre um procedimento aqui e tira vocês da cidade. Certo? O que que você precisa? Ter ônibus com dignidade para a população. Você já disse aqui, hoje nós temos muitos bairros que é difícil acesso. Um exemplo, o Zumbi. É difícil acesso você subir com um ônibus grande lá em cima do Zumbi, mas tem acessibilidade. Ah, não dá para subir ônibus? Aí a gente tem que abrir para a questão de vans. Temos que abrir por mototáxi, dar dignidade para essas pessoas também, por Uber, por motoristas de aplicativo, porque além de dar uma acessibilidade que as pessoas não pagam tão caro numa corrida, os taxistas não pagam tão caro na corrida, mas eles precisam tá bem juridicamente ali aptos a trabalhar, dar acessibilidade para as pessoas trabalhar. Isso traz renda para o município, né? E não só focar em uma empresa de ônibus e deixar ela usufruir de tudo aquilo que está à disposição da nossa cidade. Eu já fiquei sabendo que eles estão prestes a entrar numa greve agora, os ônibus. Se parar os ônibus, como é que faz? Não há mobilidade para as pessoas que vão trabalhar. Não há outra situação.
Eu vou me adentrar ainda qual é o motivo dessa greve, mas se hoje a Flecha Branca parar na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, acabou. Não tem uma outra Não empresa. tem alternativa, Não né? tem alternativa, acabou. Então precisa de ter outras alternativas. Se essa empresa, claro que precisa fazer um estudo. Se essa empresa não der conta, conforme tem que dar conta, ela provavelmente perde esse espaço no setor público aí e teremos que abrir novas oportunidades. E a gente vai ser muito justo, cara. A gente não quer atrapalhar a empresa de ninguém também. Só que, da mesma forma que a gente quer ser justo, queremos que as empresas sejam justas também. Tanto BRK, nós temos uma revisão dessa questão da cobrança da taxa de esgoto, que precisa ser fiscalizada, saber o que está acontecendo. Hoje você paga uma taxa de esgoto da mesma quantidade, quase a mesma quantidade que você gasta de água. Então Você paga, na verdade, se você for. A gente até tá conversando sobre isso esses dias. Se você for analisar direitinho, você paga o tratamento da sua água duas vezes, né? Você paga para ela ser tratada para ela vir na sua casa. Depois você paga para ela ser tratada porque ela saiu da sua casa. Porque é o isso valor é o aí. mesmo, É né? isso aí. Então a gente está de olho muito nisso. A gente. E a gente, caminhando aí para nossa conversa, graças a Deus tá andando legal aqui. A gente tem dois assuntos aqui, assim, mais para poder a gente dar uma finalização aqui. Um assunto que a gente tem ouvido falar muito já há algum tempo é o chamado Ilha da Luz, né? É um assunto já antigo e é lógico que a gente está ouvindo muito agora, porque agora todo candidato a vereador ele quer mostrar aquilo lá, né? Eu não acho errado também não, tá? Às vezes ele tem um projeto na cabeça dele e ele quer indicar Sim. alguma coisa para ali, eu acho certo. Tudo que vem para agregar na vida da municipalidade, eu acho que é correto. Qual a sua visão, cara? Porque a gente fala, eu falei dois assuntos, por quê? Quando a gente fala sobre obra, né, Ilha da Luz, obra, e fala em obra na Ilha da Luz, justamente naquele local, a gente lembra da cultura em Cachoeiro, né? Então eu tenho pouco mais dos meus 40 e poucos anos aí, eu passei por um período onde festa de cachoeira era dividida em dois locais, Ilha da Luz Luz e e exposição. Exposição. Isso aí. E todos os dois locais sempre era muito show bacana, lotava de Lotado. gente, dava prazer de ir nessas festas nesses locais. E a gente perdeu a Ilha da Luz por um período aí, tá parado, né? A gente viu como tá a situação. Como que é o pensamento para esses locais pro pré-candidato Léo Camargo? A Ilha da Luz, deteriorada do jeito que estava, ainda pessoas frequentavam a Ilha da Luz para levar os seus filhos para andar de bicicleta, às vezes para jogar uma bola, às vezes fazia algum evento, porque ainda tinha condição de fazer evento. Só que quando eles começaram, quando eles falaram assim, vamos revitalizar a Ilha da Luz, fez uma parceria entre público e privado, e a gente começou a pensar assim, pô, que bacana. No projeto ficou lindo demais. Lançaram a pedra fundamental, ficou bonito demais. Só que o negócio ficou tão estranho que a empresa que tinha ganhado a licitação não participou, não quis fazer mais a obra. Aí começaram a tirar os galpões. Tiraram o galpão. E para onde que foi aquele galpão? Ninguém consegue saber para onde foi o galpão. Aonde que foram parar as coisas que estavam dentro da Ilha da Luz. E aí havia essa promessa de reconstrução. Botaram uma placa lá, eu acho que de 8 milhões de reais para fazer, de repente tiraram a placa, pararam a obra, a empresa não quis tocar, deu um problema judicial muito grande e até hoje a Ilha da Luz ficou na promessa. Ilha da Luz hoje seria uma coisa linda se nós conseguíssemos fazer uma verdadeira praça, onde o pai e a mãe pudessem levar os seus filhos para brincar, porque ali tem uma área arborizada que dá para as crianças ir lá fazer um piquenique, voltar essa essência das pessoas sair de dentro da sua casa para fazer um piquenique, para ler um livro debaixo de uma árvore daquela, sempre muito bem vigiado por nossos guardas municipais, uma área estruturada para voltar a ter shows, para voltar. Só que hoje, da forma que está, não funciona. Hoje, com a atual gestão, esquece. Queriam aprovar um projeto agora de 50 milhões de dólares com a desculpa de que iriam fazer a Ilha da Luz. Em 8 anos não conseguiu fazer, queria fazer agora em 5 meses. Não, não tem lógica um negócio desse. É dar um atestado de bobo para todo cachoeirense. Então a Ilha da Luz, cara, eu sonho com isso. Eu sonho em fazer uma verdadeira Ilha da Luz. Hoje é a Ilha das Trevas, né? Se você chegar lá agora, você só vai achar zumbi lá dentro, lá essa hora. Antes era por pais andando com o filho de patins, de bicicleta, de patinete. Hoje, infelizmente, a Ilha da Luz virou a Ilha das Trevas, né? E nós temos esse anseio de reconstruir, porque é uma área nobre em Cachoeiro.
uma área perfeita para fazer esse espaço cultural, esse espaço de aproximação entre natureza e ser humano, porque às vezes a pessoa não consegue levar o filho lá em Burarama ou lá na Pedra do Itabira, mas tem ali uma área bonita na beira do rio, que é fresco pra caramba, que é um dos lugares frescos da nossa cidade, que a nossa cidade é muito quente. Tem uma área arborizada, então a Ilha da Luz é um sonho para todo cachoeirense, não é um sonho meu, é um sonho para todo cachoeirense voltar a ver aquilo funcionar de verdade. Volto a dizer, ao invés de cachoeiro crescer, cachoeiro decresceu, né? Isso é uma coisa muito triste. Quando o Léo Camargo me fala sobre ali se tornar uma verdadeira praça, aí a gente vai para o segundo fato, que é o que eu falei que eram dois fatos, né? Segundo fato que a gente fica preocupado e gostaria de saber também qual é o pensamento. Aí a gente lembra da Praça de Fátima, que aí aliado à cultura, eu até conversei essa semana, toda semana eu tô conversando com algum empresário, algum amigo sobre essas coisas. Que meu pai, a gente morava na época, isso em 1990 e noventa e alguma coisa, a gente morava no bairro Nossa Senhora da Penha e ali era um local que meu pai tinha condição de me levar, eu moleque ainda, de domingo de noite para assistir aqueles cantores locais que faziam aquele show. Acho que não é do seu tempo, não sei se você lembra disso. Não, eu já escutei Mas muito falar. tinha ali os shows dos cantores locais, violeiro, pagode locais que faziam ali. E hoje aquela praça ela é praticamente quase que inutilizada, né? É difícil até de você frequentar ela hoje. E aí, aliado, acho que a atual forma da municipalização da guarda municipal, eu não sei se é visão que hoje está sendo desperdiçado algum serviço público ali naquele local, dinheiro público parado, e tem um projeto pensando nisso também. Nós temos o Circo da Cultura, que ainda é frequentado, muito pouco é frequentado por algumas pessoas. Recentemente foi homenageado lá na Câmara, lá, um grupo de hip hop. Eles ficam toda terça-feira ali, fazendo as rimas, fazendo. Isso é uma arte, é uma Sim, sim, cultura. é É uma cultura, é uma das cultura. culturas que tem na região, Só que né? se você for lá na Praça de Fátima hoje, você não vê um local iluminado, você vê o piso da área da Praça de Fátima todo quebrado, né? Aqueles bloquetes, os paviéis, todo quebrado, a maioria quebrado. Ou seja, não tem como você levar o seu filho para andar de bicicleta ali, porque ele vai mais cair do que ele ficar andando de bicicleta. Não tem como você levar o seu filho para andar de patins ali. A Praça de Fátima precisa ser revitalizada de uma forma muito legal, mas vamos fazer uma coisa de verdade. E depois disso, atrair os pais, atrair a família para esses locais. Volta àquilo que você acabou de falar. Antigamente tinha shows. Você imagina se você fazer eventos ali todo mês. Às vezes a praça aberta, às vezes você bota lá, tem gente que gosta de tomar o seu Beer Night lá, tem gente que gosta de tomar o seu suco, nada fixo, mas todo mês você fazer e atrair, que o dali vai ficar sempre lotado. Tanto a Praça de Fátima como a Praça de Jerônimo Monteiro também. Que hoje você vai lá, só tem morador de rua lá. Você não vê ninguém. Antigamente o pessoal ia para lá para namorar, para conhecer uma namorada. Hoje você não vê isso. Por quê? Você vai e não tem iluminação. Você vai e não tem como você se divertir com a sua família lá. É, dá muitos usuários de drogas lá, dá muita prostituição. Tem gente que vai para se prostituir lá a praça a céu aberto. Então, precisa ter esse cuidado. A Guarda Municipal, ela faz muito bem o seu trabalho. Só que o efetivo da Guarda Municipal ainda é pouco para tomar conta disso tudo. Precisamos entender que Cachoeira é uma cidade grande, né? Hoje a Guarda Municipal presta serviço não só de patrimônio público, mas de toda a sociedade. Faz um serviço que a Polícia Militar hoje faz. Apreende, dá busca em vagabundos. Então, precisa de aumentar a Guarda Municipal para cuidar desses estabelecimentos públicos e também atrair a população. Voltar a ter a credibilidade para atrair, porque hoje não consegue. Faz um vídeo hoje, hoje uma propaganda falando que vai ter tal coisa. Pô, vergonha. Os carnavais de Cachoeiro de Itapemirim é um fracasso na Praia de Fátima. As pessoas não querem. Tem pessoas que não vão para a praia e não têm prazer de ir para a Praia de Fátima, porque a qualquer momento pode dar um tiroteio, pode acontecer alguma coisa bárbara ali. Então, as pessoas, você tem que fazer um trabalho de convencimento também das pessoas de achar, de trazer essas pessoas de volta, sair, tirar as pessoas de dentro das suas casas para frequentar uma praça, para comer uma pipoca, tomar chupar um picolé e tomar um sorvete.
Isso é básico. E a gente consegue reconstruir isso. É só ter a boa vontade. Aí, por fim, caminhando aí para o nosso final, sendo eleito, como que o Léo Camargo gostaria que o mandato dele fosse lembrado? Depois dos 4 anos eleito, sendo eleito ali, como que ele gostaria que fosse lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como um jovem trabalhador. Um jovem trabalhador que trouxe verdadeiro progresso para a cidade. Volto a dizer, eu não vou trabalhar de forma politiqueira dentro do governo. De maneira alguma, zero isso. É, questão de cabide de emprego, roubar dinheiro público, isso não vai existir. Eu quero que as pessoas me olhem na rua, não me vê como um prefeito, me vê como um amigo. Tá vendo aquele rapaz ali, ó? Aquele de lá é o prefeito, é meu amigo. Sabe? Isso é prazeroso. É prazeroso tanto para sua vida profissional como sua vida pessoal também. Você achar pessoas na rua e falar assim: eu tenho o prazer de ter votado em você. Eu quero que as pessoas tenham o prazer de ter votado em um político, assim como eu tenho prazer, as pessoas têm prazer de ter votado em mim como vereador. De ver que eu não me corrompi, de ver que eu fiquei do lado da população o tempo todo, e como prefeito não vai ser diferente. Né? Se Deus e o povo permitir, eu falo Deus e o povo porque eu lembro da fala do senhor Osmar Rosa. O senhor Osmar Rosa, que faleceu recente, há algum tempo atrás agora, ele sempre falava assim: Leozinho, não se esqueça nunca. Tudo é por intermédio de Deus e o povo. Tudo acontece através dele. Então eu quero que Deus aprove o nosso trabalho como político e o povo diga, ou quando olhar para mim, falar assim: olha, eu tenho o prazer de votar nesse rapaz. Menino, um jovem, mas que é de verdade. Na política, no meio do monte de tanta incerteza, a gente acha uma certeza. Top. Fico feliz pela tua aceitação, ter vindo conversar com a gente, bater esse papo com a gente. Espero que todos os seus projetos que você tenha, as suas pretensões e sonhos sejam alcançados. A gente sabe que não é uma batalha fácil, sabe que tem as suas dificuldades, seus percalços nessa caminhada, né? E que realmente você consiga aí alcançar o objetivo proposto. Quero agradecer novamente a sua equipe, seu assessor que prontamente nos atendeu aí, aceitou o convite para vir aqui bater um papo com a gente. Apesar da gente ser um programa ainda pequeno, ainda em início de vida, mas a gente quer estar do lado de todos os políticos, de todos os candidatos, para poder a gente fazer com que, vindo quem venha a ser eleito, realmente saiba que o de boa vai estar de portas abertas para poder apresentar suas propostas e falar com o seu público através das nossas redes. E a gente vai ter aí, no decorrer após a exibição desse programa, que vai ao ar, deve estar indo ao ar em julho, vai ser o primeiro programa dessa série de entrevistas. Vai ter alguns cortes convidando o pessoal aí para conhecer mais o Léo Camargo, seu projeto, a pessoa do Léo Camargo. Eu fiquei feliz em te conhecer hoje, né? Eu não conhecia assim pessoalmente, bater um papo um tanto tempo assim com você. E espero que realmente você esteja satisfeito com o que você encontrou aqui e que a expectativa tenha sido alcançada. E espero que a gente volte a se falar em breve. Com certeza. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse primeiro podcast que você está fazendo através desse viés, é, trazendo os pré-candidatos a prefeito para Cachoeiro conhecer. Eu desejo muito sucesso a vocês, né, que vocês dê certo, que Cachoeiro verdadeiramente abraça, porque você mostrou para a gente que verdadeiramente o seu intuito é informar a população. Então, isso está um pouco escasso no meio da comunicação. É, Ao invés de manipular, você quer informar a população. Isso é digno demais. Então, eu desejo sucesso para vocês. Espero que dê muito certo. Espero que você estoure na cidade, estoure no Brasil, estoure no estado do Espírito Santo e o sucesso fique sobre a vida de vocês. E se depender de mim, pode me convidar a hora que vocês quiserem, porque verdadeiramente a gente se sente muita vontade em estar conversando, bater esse bate-papo. Eu gosto de conversar sobre isso porque é uma oportunidade de nós estendermos as nossas ideias, tanto para você como para o nosso amigo que está ali, o Pedro, né? Pedrinho, Pedro, produtor. Pedro, produtor, e para toda a sociedade Cachoeira Itapemirim. Por onde nós passarmos, nós pediremos uma oportunidade. E nós, alcançando o objetivo, nós vamos mostrar que nós seremos de verdade, não de mentira. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecendo a cada um que está assistindo, compartilhando, comentando. Deixe sua opinião sobre tudo que você ouviu aqui do nosso pré-candidato Léo Camargo.
Deixe sua opinião, quer falar sobre a experiência positiva que aí você tem com ele na Câmara dos Vereadores? Então, fiquem à vontade. Nosso espaço é um espaço democrático e a gente está aí, vamos continuar nosso trabalho. E até a próxima semana com mais uma entrevista, trazendo sempre honestidade, transparência e aquilo que vocês vão acostumar aqui no De Boa Capixaba e De Boa Podcast. Valeu, aquele abraço.